Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para mais um tema, né? Se Deus mandar, Vivi vai falar. E eu quero falar com vocês, não posso dar bom dia, boa noite, boa tarde, porque eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, né? Mas eu quero dizer que Deus tem algo poderoso para falar com a gente hoje. Eu quero agradecer a todos os compartilhamentos, todas as curtidas, todas as pessoas que se inscreveram, né? Deus sabe o quanto tem sido difícil gravar os vídeos, porque eu tenho uma vida comum, né? Sou mãe, sou esposa, sou líder. A gente acabou de fazer a nossa célula aqui, mas eu precisava gravar porque Deus já me deu o tema desde domingo, né? E estamos aí, tá? O nosso tema hoje é tua posição em Deus faz o impossível acontecer, né? Às vezes a gente limita Deus e Deus é um Deus de impossível, né? O que pra gente se torna impossível, para Deus é possível. O que para médico se torna impossível, para Deus é possível. Eu conheço pessoas próximas que já tiveram um quadro decretado de morte e sobreviveram e são uma bênção na mão de Deus. Pessoas que tinham a perna mais curta e que hoje andam normalmente. Tem meu caso, que eu tinha um cisto no seio e que ele desapareceu antes que a cirurgia fosse feita. Já tive também 3 cistos no rosto e para a médica era impossível sumir, estavam inflamados e precisavam ser tirados, e eu com fé e crendo ungir cada um deles todos os dias até que eles sumissem. Eles foram desaparecendo e nunca mais apareceram. Deus realmente é um Deus de impossível, né? O meu segundo filho, eu tinha pouco líquido, foi um parto difícil, um parto de emergência. Eu tinha 20 milímetros de líquido, tinha que ter 78. Meu filho nasceu perfeito, com a mesma nota de Apgar que o meu filho mais velho. Então, assim, Deus é o Deus do impossível. Deus é aquele que zela por aqueles que o buscam, que os querem, os que se tornam filhos e não só criaturas. Então, a gente vai estar falando disso hoje. É muito importante a nossa posição com Deus, porque quando a gente se posiciona com Deus, fica mais difícil da gente ser enganado pelas armadilhas de Satanás. E a gente acaba fortalecendo o nosso espírito, discernindo todas as coisas, tendo mais sabedoria e lidando melhor com as coisas, né? A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então a guerra é muito mais espiritual. E quando a gente está no espírito, a gente consegue guerrear a guerra no lugar certo, né? Mas quando não, a gente guerreia uma guerra no lugar errado, contra coisas erradas que não são aquelas pessoas que estão em guerra com a gente. Então a gente acaba se fadigando, né? Vamos lá, Hebreus 11:1 diz assim: o que é a fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, né? O que é fé? Eu acreditar naquilo que eu ainda não vi. Eu acreditar que... Eu costumo falar assim, tudo que eu necessito aqui na Terra já foi liberado lá no céu, certo? Então é eu trazer existência através da minha fé, do meu pensamento, aquilo a existência, aquilo que eu almejo, trazer a existência já aqui, ó. E a gente vai ver outro texto, tá lá em Romanos 12:2, que diz assim: transformai-vos e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a gente pergunta,
Transformai-vos pela renovação das nossas mentes, para que experimentem. Renovar a mente em quê? Renovar a mente com pensamentos espirituais, com pensamentos do reino, sabe? E como é que eu vou conhecer esses pensamentos? Eu vou conhecer esses pensamentos buscando a Deus. Eu vou conhecer esses pensamentos buscando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é que traz o conhecimento do céu, sabe? Eu já falei em vídeos anteriores que nós somos estrangeiros aqui nessa terra e que a Bíblia é o nosso manual, a nossa Constituição. Então, assim, se eu quero ter um pensamento do reino, eu tenho que conhecer a Constituição do reino, certo? Então, eu preciso conhecer essa Constituição. Eu preciso conhecer quais são os pensamentos que Deus quer que eu tenha. São pensamentos de fé, são pensamentos que creem naquilo que ainda não existe. São pensamentos que decretam, que profetizam quando eu abro minha boca para declarar a palavra de Deus. Aquilo que é a palavra de Deus. Porque se eu tenho certeza que eu sou filha, se eu tenho certeza que eu sou filha ou filho, eu vou o quê? Declarar que eu não aceito determinadas coisas na minha vida e declarar com fé de que algo irá acontecer, né? Já teve situações na minha vida que eu via minha despensa vazia, né, num determinado momento, e eu fui ali, profetizei, eu declarei que eu ia ver aquela despensa cheia, eu abri meu congelador, disse que ia estar cheio de carnes, eu profetizei, eu visualizei, eu criei. 3 dias depois chega minha sogra, né, de surpresa e nos levou ao mercado, fez uma grande compra e eu contemplei, eu trouxe aquilo que eu visualizei, que eu profetizei, simplesmente se materializou aqui na terra. Mas Deus já tinha todas aquelas coisas lá para mim no céu. Eu quero muito que você entenda isso. Romanos 10:17 diz assim, ó. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E tem algumas versões que falam a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Ministrada através de louvor, ministrada através de pregações, ministrada através da igreja, ministrada através de você quando lê a palavra de Deus na sua casa. Nós precisamos buscar em tempo fora de tempo. Né? A palavra de Deus diz lá em Josué 1 que a gente tem que, vamos lá olhar, que a gente tem que meditar no livro da lei dia e noite. Aqui, Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe que muita gente confunde? Muita gente pensa assim, farás, quem farás? Deus. Não, eu farei. Aqui, ó, é Deus falando com José, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar. Se fosse, já que era Deus falando de Josué, ele falaria o quê? Farei prosperar. Uma vez que ele fala farei, seria Deus, mas ele fala farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu e você vamos fazer o nosso caminho próspero e seremos bem-sucedidos se a gente meditar no livro da lei dia e noite. E falar dele dia e noite é uma condição colocada por Deus. Sabe por quê? Porque a gente só consegue ter pensamento do reino e a gente só consegue ter fé pelo ouvir a palavra de Deus. Ai, que coisa chata, Viviane. Tudo então é palavra de Deus, mas todo mundo... Tem gente que não sabe de nada, por isso mesmo. A gente tem que saber pra gente fazer a diferença. Igual eu já falei lá sobre liderança em outros vídeos. Como é que eu vou contemplar as maravilhas de Deus? Como é que eu vou ver o impossível de Deus acontecer na minha vida se eu não sigo as menores regras
daquilo que ele propõe lá no manual de vida que a gente tem. Eu preciso ter fé. Para ter fé, tem que ouvir a palavra de Deus. E a gente tem que meditar dia e noite para eu e você fazer o nosso caminho prosperar. E Mateus 17:20 diz o quê? Vamos lá ver. Mateus 17:20 diz: E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade, verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Viu como é importante a fé? Às vezes a gente coloca a fé em tantas coisas, menos a fé em Deus, sabe? Às vezes a gente bota fé em tantas outras coisas, mas mesmo assim, quando a gente acredita que algo irá acontecer, quando a gente realmente tem fé, quando a gente crê, aquilo acontece. Você já parou para pensar nisso? Sabe? Você imagina a gente com a fé em Deus, com a fé correta, focada naquilo que Deus coloca para nós que a gente tem que fazer. Imagina, gente, a gente vai conquistar tantas coisas, a gente vai viver tantos impossíveis de Deus. Olha, só Deus mesmo. Eu já vivo o impossível de Deus desde a época da minha conversão, sabe? Porque Deus sabe o quanto eu era diferente, o quanto eu matei a minha carne para chegar até aqui, o quanto eu vivi milagres dele para chegar até aqui. E eu sou, assim, uma pessoa que eu sempre fui muito obediente às minhas lideranças, aos meus pastores, porque eu sei o quanto isso me faz crescer, e me tornar madura e viver os impossíveis de Deus. Marcos 11:24 diz assim: 10, 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tudo que a gente pedir em oração, a gente vai receber. A gente precisa crer. A palavra é que diz. Agora, se tiver uma ponta de dúvida, a gente já perde. Aí a gente já perde. Porque tudo que o inimigo quer é botar uma dúvida de que aquilo, sabe? Às vezes o médico fala assim, ó, não tem jeito, é o fim, morreu e tudo. Mas se você crê, eu conheço tantos casos de pessoas, nossa, uma amiga minha que a neta dela nasceu morta. Ela foi lá, sacudiu a menina, orou, a menina sobreviveu, tá aí, ó. Mas foi a fé dela, o jeito dela, sabe? A gente precisa exercer mais a nossa fé. Outrora, às vezes, a gente exercia muito mais a fé quando a gente era novo convertido ou em outras situações, e hoje a gente se retém tanto, sabe? É tanto pudor, e a gente tem que entender que quando a gente é verdadeiro adorador em espírito e verdade, a gente não tem limites. Limite é o céu, e o céu é o lugar de viver o impossível de Deus. Marcos 10:27 diz assim: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Cara, você serve um Deus do impossível, você crê num Deus do impossível, então não tem como o impossível não acontecer na sua vida. Sabe? A nossa posição em Deus, de obedecer a palavra dele, de buscar dia e noite, de alimentar a nossa fé, de fortalecer o nosso espírito, vai fazer com que o impossível aconteça nas nossas vidas. E para fechar, Jeremias 32, 17. Jeremias. Diz assim, ó. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste o céu e a terra,
com teu grande poder, com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Em outros textos diz demasiadamente impossível. Para Deus não há nada impossível. Deus é um Deus de maravilhas, é um Deus que faz milagres, é um Deus que, se a gente crê, Ele faz acontecer, seja lá o que for. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei se a sua necessidade hoje é financeira, eu não sei se a sua necessidade hoje é emocional, é física, é espiritual. Eu não sei se você precisa de cura, eu não sei se você precisa perdoar, eu não sei o que é. Mas eu sei que o Deus que eu estou falando aqui neste dia é um Deus de impossível, é um Deus que faz milagres, é um Deus que espera de você uma posição. Basta uma posição sua de ser diferente, de não ser igual a todo mundo, e basta um estalar de dedos de Deus para Ele fazer aquilo que você tanto espera. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa tocar o seu coração, que Deus possa ter falado com você. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu venho clamar agora, Senhor, por cada vida que vai assistir esse vídeo, Pai. E eu venho declarar, Senhor, sobre a vida delas, o teu poder, a tua fé avivada, o desejo de buscar a tua palavra, o desejo de meditar no seu livro da lei, dia e noite, Pai, para que elas possam viver o melhor dessa terra, que elas possam contemplar o impossível do Senhor. Eu não conheço a necessidade das pessoas que irão assistir esse vídeo, mas tu sabe de todas as coisas, o Senhor já sabe quem vai assistir, e eu venho declarar o teu poder, o teu impossível nessas vidas, Pai, para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, você compartilha, você curte, você se inscreva no canal, né? Eu busco toda semana estar postando um vídeo. Mas eu espero Deus falar comigo mesmo e me dar um tema. Às vezes acontece de demorar um pouquinho. Então, assim, que Deus abençoe você, que Deus fale ao seu coração e que você, se falou ao seu coração, passe para outras pessoas também, tá?